Prazer imenso estar aqui, um baita orgulho poder rever tanta gente querida, gente que eu amo. Parabenizar a equipe Gente Mais, Tati, Rogério, todo mundo aí. O Rafa, que foi ontem lá no aeroporto, cadê ele? Não sei, deve estar correndo por aí. Parabéns aí para todo mundo. É incrível o que vocês estão fazendo aqui. Muito belo o propósito de vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre como potencializar jovens talentos. Mas antes, vamos ficar de pé todo mundo. Tem um conceito legal que fala de oxitocina. Existem alguns hormônios que nos ajudam, né? A dopamina, a serotonina, e um deles é a oxitocina. A oxitocina é o hormônio do amor. É o hormônio do amor. E foi feita uma pesquisa, e pessoas que abraçam pelo menos 8 pessoas por dia são mais felizes. Pessoas que abraçam pelo menos 8, calma, não é para abraçar agora. Pessoas que abraçam 8 pessoas por dia são mais felizes. Só que a gente costuma dar abraços fakes, abraços errados. Vem aqui, João, deixa eu te pegar aqui como exemplo. A gente geralmente vai e abraça assim de ladinho, ou então com nojinho à distância. Isso não é abraço. O abraço mesmo, que a gente aprendeu lá no Ceará, você pega o lado do peito, lado do coração, levanta a mão esquerda. Ele vai levantar a mão esquerda e aqui vai conectar coração com coração. É outro abraço, viu, gente? Se você abraçar as pessoas assim, você vai ver o quão apaixonante vai ser. E eu convido vocês para abraçar pelo menos 4 pessoas agora. Na tarde a gente abraça as outras 4, tá bom? Então 4 abraços aí para a gente aumentar aqui a oxitocina e o hormônio do amor. Deixa, tá funcionando. Tava funcionando. Foi. Só não tá passando. Deixa eu fazer 10 abraços. Foi? Então vamos. Foi, tá ok. Pode sentar. Incrível, não é bom? Eu só fiquei triste porque eu só ganhei um abraço só do Furlan. Depois eu quero abraço, hein? Então, quero o abraço de vocês aí. O livro do Simon Sinek, Líderes se servem por último. Depois leiam esse livro. Ele fala dos 4 hormônios da liderança. 4 hormônios da liderança: serotonina, dopamina, oxitocina e o último eu esqueci, mas ele fala como os líderes podem usar isso no dia a dia, no ambiente de trabalho. Muito bom, vale muito a pena. É um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre jovens talentos, sobre como potencializar talentos como um todo. Hoje eu trabalho na Eureka e lidero também o Instituto Anga, dou algumas aulas na Fundação Dom Cabral e converso um pouquinho também bastante com jovens. Essa é a nossa equipe, essa é a Eureka. Uma curiosidade interessante é que todo mundo trabalha home office. Hoje nós estamos em 8 estados, pessoas morando em estados diferentes, 3 países. A gente se encontra uma vez por mês. O nosso escritório é virtual, online. A gente faz toda a troca e a gestão da empresa totalmente online. A eleição da liderança é feita pelos próprios componentes da equipe. Então, como é que a gente escolhe o CEO? As pessoas que querem se candidatar a CEO falam, e a equipe vai escolher se aquele vai ser o CEO ou não, e se vai querer ser liderado por ele ou não. A gente tinha que escolher como é que a gente ia tirar nossas férias. E aí a gente sentou em círculo e a gente tem a reunião de governança. E a nossa reunião de governança não é só investidor, board e tal que decide, não. A reunião de governança é todo mundo tem um voto, todo mundo vota. E a gente sentou em círculo, sentado no chão, num cowork lá em São Paulo, e a gente precisava discutir, Vini, sobre as nossas férias. Como seriam nossas férias? Aí uma pessoa chegou e disse assim: a Netflix, eles tiram férias assim, você tira quando quiser, quantos dias quiser. Aí o outro olhou e disse assim: legal, gostei dessa ideia, vamos fazer isso também aqui? Aí os outros pegaram: vamos, todo mundo votou. E aí você tem o nosso sistema de gestão, que é o AngoS. A gente criou um sistema de gestão que você tem que consentir, ou seja, é seguro por agora e bom o suficiente para continuar. Você tem uma objeção, você tem uma preocupação, um presente para
para aquela situação, ou você tem uma pergunta. Então você tem o consentimento, você tem a objeção ou a pergunta que você vai levar para as pessoas, e dessa forma a gente faz a nossa gestão. Se reúne em squads, né? Então usa o OKR e toda essa questão de metodologias agile, e a gente tem reuniões semanais, online, virtuais, e também presenciais uma vez por mês, e no final do ano a gente se encontra todo mundo da empresa, que hoje o Grupo Anga tem 4 empresas, e nós temos 80 pessoas, então a Eureka está com 27, aqui não estão os novatos, estão só a equipe antiga, temos 27 pessoas, 80 no Grupo Anga, trabalhando dessa forma. A gente acredita que é possível mudar o mundo através do mundo do trabalho. A nossa teoria de mudança se eu tiver líderes mais conscientes, eu vou ter organizações mais conscientes. Se eu tenho organizações mais conscientes, eu tenho um mundo melhor, porque a economia e o mundo é movido pelas organizações. Quando você pega, por exemplo, o volume que o Walmart tem de pessoas, de quantidade de funcionários, e o PIB que eles têm, o faturamento, não, o PIB não, o faturamento do Walmart é superior a vários PIBs de outros países, e é uma empresa que gera receita, gera isso. Então a gente acredita que é possível um futuro melhor, um futuro a partir de empresas conscientes. Empresas conscientes são aquelas que não se preocupam somente com o lucro, mas aquelas que querem fazer a diferença e querem mudar o mundo para melhor. Então esse é um pouco do nosso contexto. Então é mais ou menos dessa perspectiva. Hoje a gente trabalha com programas de jovens talentos, a Eureka específico. A gente atua com algumas empresas como Votorantim, Globo.com, Reserva, Pernambucanas, 3M, Electro, em vários lugares no país, e também agora Japão e Estados Unidos e Europa, a gente está com alguns clientes também. Então um pouco da Eureka. Hoje eu vou falar sobre 4 perguntas para ajudar você a refletir sobre jovens talentos. A primeira o que é um jovem talento? A primeira reflexão que eu tenho que fazer poxa, o que é isso? Porque você vai para a literatura e cada um tem uma definição. E eu quero trazer algumas reflexões com você. A primeira é que o jovem talento, ele está atrelado ao quanto você tem alinhamento de propósito e valores. Então um jovem talento, um high performance, um high talent, um outlier, é alguém que está alinhado com seus propósitos e valores. Se eu não estou alinhado com o propósito da empresa, eu não acredito no que a empresa faz, e não acredito no jeito que a empresa faz, vai ser difícil eu me destacar lá dentro. Vai ser difícil ser alguém de alto potencial lá dentro. Então, um talento, na nossa percepção, na nossa definição, primeiro ponto é que está alinhado propósitos e valores. O segundo, ele gera valor de maneira consistente. Então, o talento é aquela pessoa que não é que ela faz uma entrega boa, é que todas as entregas dela é boa. O vendedor que é um high talent, ele não é vendedor, ele não bate meta uma vez por mês, uma vez por ano. Ele bate com consistência. Você deposita confiança e ele vai, entrega e sobe. É muito interessante quando você pega exemplos de jogador de futebol, do esporte, você vê muito isso. A pessoa era reserva, banco de reserva de um time. Entrou, jogou bem, fez um gol. Aí todo mundo diz assim, nossa, craque. Agora vai de novo, deixa ele jogar de novo. E aí ele vai vendo se é um talento, se é realmente uma promessa, ou se é somente alguém que fez uma entrega boa. Na organização é a mesma coisa. Se eu quero me destacar como talento, eu não posso fazer uma entrega boa. Eu tenho que ser lembrado por ser consistente nas minhas entregas. E por último, ele não aprende por aí. O lifelong learning, o aprendizado por toda a vida está sempre presente. Então não é que é uma boa entrega de maneira consistente. Além dessa entrega consistente, vai aprendendo e vai entendendo o que está acontecendo no mundo. Se eu tenho esse ser humano aqui, eu tenho um talento. Alguém alinhado com propósitos e valores, alguém que gera valor de maneira consistente e alguém que está sempre crescendo e sempre desenvolvendo. Eu trouxe 2 imagens que vão ajudar a ilustrar isso aqui. A primeira é o seguinte: você tem aqui um funcionário comum, ele está aqui, de repente ele gera valor em algum momento, mas na média o valor gerado dele é esse. Então ele sobe, ele tem uma entrega muito boa, mas depois volta para a média. Ele não tem consistência. Quando a gente pensa nessa definição, a imagem é essa aqui, ó. Então eu tenho o valor gerado durante o tempo, ele vai crescendo. Não é estático.
ela vai sempre evoluindo. Com o passar do tempo, com o passar dos trimestres, com o passar dos anos, essa pessoa vai incorporando os valores da empresa, vai incorporando o propósito da empresa, a ponto dela fazer o propósito da empresa o propósito dela. E as coisas se misturam. E ela continua entregando e gerando valor durante o tempo. Para a gente chegar nesse conceito aqui, a gente criou um prêmio chamado Valuable Young Leaders. Foi um prêmio que a Eureka faz ainda junto com a Harvard Business Review. A gente foi lá, bateu na porta da Harvard Business Review. Depois eu conto a história da reunião, porque era o nosso sonho conhecer as pessoas. E depois que a gente estava lá dentro fazendo projeto com eles, João, a gente, como assim? Né? Um bando de moleque, a média de idade lá de 24 anos de idade, fazendo projeto com uma revista que a gente sempre leu, que a gente sempre admirou desde criança, assim. E a gente chegou lá, a gente tem uma ideia, vamos fazer assim, 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 e começamos a desenhar esse prêmio. E a gente tinha que entrevistar 25 CEOs brasileiros, líderes, para identificar quais eram as competências que fizeram eles chegarem ao topo. E quais competências eles acham que no futuro, nessa transformação que está tendo, serão essenciais. Então, 25 entrevistas, estão todas no YouTube, na íntegra, 1 hora de entrevista com eles. Depois a gente foi ler 90 artigos da Harvard Business Review, para cruzar a academia com a prática. Cruzar o conceito acadêmico, o que o Daniel Goleman estava falando, o que o Clayton Christensen estava fazendo, Peter Drucker, Michael Porter, Jim Collins, cruzar com o que os executivos estavam falando, porque uma coisa não se separa da outra. O maior erro das universidades foi se isolar das organizações. Eu acho que o caminho de retorno para as transformações da universidade vai ser quando ela abrir as portas para o mercado de trabalho. Tem que estar tudo junto. Por isso que eu acredito muito no Hyper Experience, que o João Furlan está empreendendo junto com o Marcelo e o Daniel, onde eles geram um aprendizado a partir de experiências. Ao invés de ficar em sala de aula aprendendo sobre o LinkedIn, vamos visitar o LinkedIn, vamos ver na prática como é que funciona lá, vamos conversar, vamos aguçar a nossa curiosidade, e depois faz um debrief de aprendizado. Sensacional, fantástico. Quando eles tiveram isso, eu disse assim, caramba, aplaudiu, e eu disse assim, era a ideia que eu gostaria de ter tido, né? O livro do João era o livro que eu gostaria de ter escrito. Não é inveja, é aplaudir e dizer, caramba, que inspiração, que coisa bacana que eles estão fazendo. E então a gente fez isso, chegamos em 9 competências. Usamos a metodologia do Barrett lá para ajudar a padronizar e dividimos em liderança de si, liderança de outros e liderança da organização. Dessa forma chegamos lá. E nós não queríamos ter um checklist de competência. A nossa ideia era, como é que eu faço para ter um caminho que aponte para mostrar o que é talento? E é um pouco do que eu vou falar aqui. Uma segunda imagem, eu estava numa conversa com o diretor de RH do Bradesco, o Vitor. E a gente conversando lá, e a gente falando sobre carreira, sucesso, e a gente falou o seguinte, a carreira de sucesso de alguém é como se fosse um pêndulo, que balança de um lado para o outro. De um lado, você tem o quanto você está aprendendo. Do outro, o quanto você está gerando valor. Quanto mais você consegue impulsionar esse pêndulo, mais relevante e mais potencial você vai mostrar para a organização. O nosso problema é que, ou eu paro de aprender, ou eu paro de gerar valor. Se eu ficar só gerando valor, em algum momento o pêndulo vai parar de ter impulso para ir para o outro lado. E ele vai parar, vai estagnar. Se eu ficar só aprendendo e não trouxer para a prática, então, na verdade, o que vai fazer mais a diferença nesse congresso de vocês, não é o quanto de palestra vocês vão assistir, não é o quanto de anotação vocês vão ter no bloquinho. É, a cada palestra, aquilo que a Tati falou, o que é que eu vou levar para casa? Qual é o meu insight e qual é o meu plano de ação? O que é que eu vou fazer? Qual é o meu plano de ação? Nem que seja uma coisa por palestra. Se eu fizer isso, na segunda-feira a minha vida vai ter mudado. Se eu não fizer isso, eu vou continuar sendo o mesmo e o meu pêndulo vai parar. Então, e aí a gente falando, eu disse assim, isso funciona muito para o jovem. Ele disse assim, não, Augusto, você não está entendendo. Isso representa qualquer pessoa em qualquer momento de carreira. Você pensar nessa perspectiva do aprendizado e gerando valor, não é só para o jovem. Eu estou falando de executivo, eu estou falando de diretoria, eu estou falando de analista. É sempre esse pêndulo que ela vai te impulsionar e vai fazer você ter uma carreira relevante. Segunda pergunta, por que preciso me preocupar com os jovens talentos? Então, vocês entenderam o que é jovem talento? O jovem talento, resumindo, é o quanto
eu tenho pessoas alinhadas com a minha organização, que estão aprendendo e gerando valor. E aí, não tem receita de bolo, porque a perspectiva de jovem talento, ou do talento em si, é o quanto essa pessoa é adaptável. Não existe mais aquela caixinha dizendo, se você atingir essas 3 competências, você é um talento. É muito o que os meninos já trouxeram aqui, é o quanto eu estou aprendendo e o quanto eu estou me desenvolvendo. Mas por que essa pauta então é importante? Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, olha esse TED Talk. O Heinz Strack, ele é um consultor do BCG e mora lá na Europa, e ele faz um alerta: vamos ter uma crise de talentos, a maior crise de talentos do mundo. Será que a sua organização está preparada? Esse TED vale super a pena pesquisar, porque ele vai trazer vários conceitos e explicar por A mais B por que eu preciso investir desde já na formação de jovens talentos. Você pega outras matérias e as revistas, os jornais, quando se fala de negócio, essa pauta tem sido bastante recorrente. Vai faltar gente boa, vai faltar gente talentosa. Então eu preciso estar muito alinhado com o que eu quero para o futuro. E por que nós vamos ter essa crise? Nós falamos que vamos ter essa crise. Que crise é essa, Augusto? Vamos ver. Primeiro, isso aqui é a pirâmide etária da situação econômica no Brasil. Nós temos uma pirâmide, aqui é a quantidade de pessoas e aqui as idades dela. Então aqui de 0 a 2, de 4 a 6, e assim por diante. Aqui do lado direito homens, do lado esquerdo mulheres. Então em 2013... nós tínhamos esse cenário no Brasil: população economicamente dependente, população economicamente ativa, e aqui é população economicamente dependente de novo. Os economistas chamam isso de bônus demográfico. Bônus demográfico é o período na história onde a população economicamente ativa é superior à população economicamente dependente. Traduz para mim, Augusto. A galera que está trabalhando é maior do que a galera que não está trabalhando. Isso é bônus demográfico. Galera que está trabalhando, entenda-se por de 0 a 15 anos ou 70, 80 mais. Essa galera não está trabalhando. Inclusive, já tem um asterisco aqui, a gente já tem conversas com empresas para fazer um trainee mais 50. Augusto, eu estou na carreira, estou bem, já estou com meus 50 e poucos anos, e se tivesse um trainee que tivesse um job rotation, que tivesse workshop, oportunidade de desenvolvimento, e a gente já está começando a pensar nessa perspectiva também de um trainee 50 mais. Beleza, todo mundo viu isso aqui. Vamos evoluir no tempo agora. 2040, olha como vai ficar. Olha a mudança, né? Você vê a movimentação dessa primeira camada para a camada do meio. Agora é assustador quando você olha para 2060. Olha o que vai acontecer, a investida que vai ter na pirâmide de etária brasileira. Em 2060, o Brasil vai ser a 4ª população mais idosa do mundo. Hoje nós somos a população mais jovem. O Brasil tem, sabe quantos jovens? 51,4 milhões de jovens. 51,4 milhões significa 1/4 da população brasileira. 51,4 milhões significa que a gente conseguiria, só os jovens, eleger o próximo presidente da República. Vocês têm noção disso? Que o presidente foi eleito com 51 milhões e poucos votos? É o momento de maior quantidade de jovens no Brasil, que vai acabar em 2030. Foi de 2002 a 2030. O bônus demográfico foi esse período. Então, o primeiro motivo para a gente se preocupar com essa questão de jovem talento é que vai acabar, meu amigo. A gente vai ter menos jovens. Se hoje já é difícil, as empresas já batem, se matam, porque tem que conseguir a melhor pessoa, a pessoa que tem mais alinhamento de cultura, mais alinhamento de valores, e gera mais valor, imagina no futuro quando vai diminuir a quantidade de jovens. No mundo, só para vocês terem ideia, nós temos 1,8 bilhões de jovens. 1,8 bilhões. No mundo nós temos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, de seres humaninhos. Depois que você tira, e aí eu não sei se eu estou falando certo, mas depois que você tira o gênero homem e mulher,
depois dessa divisão, que é a maior, a terceira maior divisão é jovens. Nós somos o conglomerado de maior número de pessoas. Então não tem como não levar em conta na minha estratégia o pensamento, seja para vender, seja para me aproximar, ou seja para atrair esses talentos para a minha organização. Beleza, Augusto, 59 países estão vivendo bônus no meu gráfico, tudo que você falou já me convenceu. O que mais? Vou falar mais 3 aspectos. O primeiro é o desencanto das multinacionais. Antes, a pessoa estava na faculdade e ela sonhava em trabalhar numa multinacional. O diretor de RH de uma empresa de automóveis me encontrou e ele disse assim: Augusto, estou quase em depressão. Cheguei numa faculdade em São Paulo, fui dar uma palestra sobre carreira. Falei e tal, e no final perguntei assim: quem quiser vir trabalhar na minha empresa, vem bater um papo comigo. Agora no final, porque ele estava precisando de gente. Ele disse assim, não ia nem passar por um processo seletivo, já ia sair dali e entrevistar a pessoa, marcar uma entrevista, conversar com ela e colocar para dentro. Tinha 85 pessoas na sala. Alguém chuta quantas foram falar com ele? 2, 3, nenhuma. Aí antes de sair da sala, ele voltou, ele disse assim: por quê? Tipo, ele se sentiu rejeitado, né? Aí uma pessoa se levantou e disse assim: o que você falou aí não atraiu a gente não quer isso aí. E ele disse assim: cara, o que eu faço? Aí eu disse assim: se reinventa rápido, porque esses jovens que têm valores alinhados, cultura alinhada, propósito alinhado, geram valor e aprendem, são muito difíceis. Eles estão querendo outras coisas, não existe mais esse encanto. É uma possibilidade, estou aqui avaliando, não sei se é o que eu quero para a minha vida. Segundo motivo, novas possibilidades de carreira. Eu estava em Divinópolis, interior de Minas Gerais, fui dar uma palestra lá e tal, sobre carreira, me achando bam. O mercado está assim, não sei o que e tal, falando de carreira. Aí chegou uma moça e disse assim: não me atrai nada isso aí que você está me falando. Isso que você está falando não se aplica para mim. Eu, obrigado e tal. No final chamei ela, vem aqui. Queria entender, né, a mente dela. Eu disse assim: por quê? Me fala qual é a sua carreira. Já fiquei com medo. Eu disse assim: o que é que vem por aí? Se nada do que eu falei se aplica para a carreira dela. Ela disse assim: Augusto, eu sou Instagrammer. Aí você é o quê? Instagrammer. Aí eu disse assim: você tem um blog? Não, Augusto, isso é blogueiro. E eu me senti o tiozão, tipo, sério. Eu vou nos lugares, eu me sinto a pessoa jovem e tal, antenada. Quando ela começou a falar, eu me senti o tiozão, assim. Aí depois eu disse assim: você é youtuber? Ela: não, Augusto, eu sou Instagrammer. Aí me fala então qual é o seu trabalho. Ela: eu posto o dia todo no Instagram. Como assim? Lá, de manhã eu tenho lá a padaria que me patrocina. E eu vou tomar café da manhã lá e faço uma live. Oi gente, estou tomando café, o pão com manteiga aqui é maravilhoso e tal. No almoço eu vou em outro lugar, depois eu vou em outro lugar, tiro foto das roupas, nem compro, mas vou na loja, tiro foto. Olha aqui, migas, amei esse conjuntinho básico, não sei o quê. Aí eu disse: me fala mais. Ela começou a falar. Ela está no interior de Minas Gerais. Ela tem ali 7.000 seguidores. Acho que o Furlan tem mais que ela. Só que é muito nichado, é um lugar muito pequeno. Ela lá é a referência, ela é quase a Gabriela Pugliese de lá. E ela falou: sabe quanto eu tirei mês passado? 12 mil reais. Eu olhei para ela: eu quero ser Instagrammer. Hashtag partiu Instagrammer. Comecei a seguir o João Furlan, não estou mentindo. Comecei a seguir ele, porque ele tá virando, ele tá mirando, é que ele não falou aqui, mas ele tá mirando a carreira dele para ser Instagrammer também. Ele posta lá, ele faz patrocínio, ele: gente, esse café é muito bom, sigam ele.
vale a pena. Não estou zoando. No LinkedIn é texto, mas no Instagram ele faz vídeo e é muito bom assim. E geração de conteúdo. Quando é que essa menina vai querer trabalhar numa multinacional para ter um chefe que vai falar dela, que ela vai ter que bater cartão? Não vou discutir aqui a perenidade dessa profissão, o quão relevante é. Não vou discutir esse ponto. Eu estou discutindo o quê? Existem novas possibilidades. Eu não preciso mais ficar esperando por uma coisa. Depois que abriu a internet, existe o mundo. Eu tenho um outro amigo que ele vende coisas pelo Mercado Livre. Ele compra e vende kit. Ele compra a camisa, compra não sei o que. Ele vende kits esportivo. Aí ele faz uma caixa bonita. Ele compra tudo por R$70 e vende por 190. Parcela em 12 vezes. E por mês ele está faturando perto de R$8.000. Vendendo pelo Mercado Livre. E ele disse, não, Augusto, eu estou com previsão de crescimento, estou fazendo essa estratégia. Caraca, mano. Eu sou empresário. E é mesmo. E eu estou falando essas duas aqui, porque existe um mundo de possibilidades. Eu estava ouvindo uma palestra da diretora da Latam, para a América Latina, antiga TAM. E ela falou assim, sabe qual é a nossa maior preocupação hoje? Óculos de VR. Porque a gente ganha muito dinheiro com viagens de negócio. O nosso lucro não estão nas viagens de passeio, que são minoria. As pessoas viajam para passear em menor quantidade do que para trabalhar. E quando começar a ter VR, que ele vai entrar na sala, vai ver a pessoa, só não vai pegar na mão da pessoa, mas vai fazer tudo. Olha que coisa que o mundo está mudando. Então, essas novas possibilidades também é um agravante. E por último, o fim do bônus demográfico, que eu já falei. Essas três coisas juntas vão fazer com que ter talento seja cada vez mais difícil. Então, o que eu preciso fazer urgente como marca? Eu preciso cuidar de quem está comigo, cuidar dos talentos que estão aqui e conseguir comunicar para fora para continuar atraindo talentos e continuar relevante durante o tempo. Então, esse é o motivo da terceira. E por último, então, como nós podemos potencializar esses jovens talentos? Você já me convenceu que é uma necessidade, que é real, e como eu faço então para potencializar essa galera? Quando eu vou nas empresas, acho que a primeira coisa que eu falo é o seguinte: pensa numa base que tem uma tríade, pensa numa base triangular. Essa base triangular, para a gestão de jovens talentos, você tem o jovem, o RH e o gestor. Qual é o erro que eu mais enxergo nas empresas? Geralmente só tem duas bases. Ou é o jovem e o RH preocupado em desenhar uma estratégia, desenhar um conteúdo, desenhar um frame para ter, preocupado com os estagiários, mas esquece de envolver o gestor. E pela pesquisa que a Sofia Esteve faz, dos líderes mais admirados, você olha os últimos 4 anos, o gestor imediato tem evoluído. Ou seja, as pessoas não estão dizendo mais que admiram só o Barack Obama. Ela admira o Barack Obama, que está lá nos Estados Unidos, que foi presidente dos Estados Unidos, mas admira o seu Zé, que é o gestor, o gerente, ou é apenas o tutor dela. Não é nem a pessoa que é o dono da área, é apenas a pessoa que está mais próximo dela na empresa e que ajuda ela diariamente. Se eu conseguir criar algo que estruture essas três coisas, eu vou de fato conseguir potencializar os meus talentos. E aí eu vou dar um zoom em cada um deles. Começando pelos jovens. Primeiro, me perguntaram assim: Augusto, me fala como eu faço para entender bem os jovens. Escuta eles. Augusto, o jovem quer videogame, puff, igual o Google? Alguns não, alguns sim, alguns não. E como é que eu descubro? Escuta ele. Não escuta o que eu estou falando, não escuta o que nenhum especialista está falando. Chama os jovens da sua empresa e diga assim: o que é que vocês querem da vida, pelo amor de Deus? E construa algo para eles. Eu estava num evento desses de fórum de gerações, não sei o que, com vários especialistas. E aí eu fui conversar com um dos especialistas que estavam lá. E eu disse: fulano, me fala de onde foi que você tirou essa base aí que você falou.
Porque ele começou a falar da geração, ele disse assim: é a geração nem estuda nem trabalha, é a geração floco de neve, é a geração Nutella. Eu disse: opa, isso é verdade, com muito orgulho, Nutella. Aí, geração não sei o que, geração, começou a falar, eu quase saía com depressão do evento. Eu disse: mano, o problema do mundo é a geração Y, então. Nós que estragamos o mundo estava tudo bem até a gente chegar. Aí eu fui perguntar: me fala a pesquisa que você tirou isso aí, de onde, de artigo, me dá uma referência, eu quero me aprofundar mais. Aí ele falou: não, Augusto, eu tenho 3 sobrinhos. Então você está dizendo que os seus 3 sobrinhos representam aqueles 51 milhões de jovens que existem no Brasil. Quais que eu falo? Não falei, fiquei calado, olhei assim para ele com o olhar, tentando falar com o olhar, mas eu sou ruim de falar com o olhar. Mas pensando, eu fiquei dizendo: o problema é seu sobrinho. O Fábio Barbosa, um executivo admirável que eu respeito muito, ele falou uma vez assim, eu estava conversando com ele, ele disse assim: Augusto, a gente não pode falar mal dessa geração, porque foi a gente que criou. Se eu falar mal de vocês, eu estou dizendo que a minha geração educou mal. Eu estou dizendo que a minha geração foi irresponsável. E não foi. A gente criou filhos melhores para o mundo, sim. O mundo está pior, mas eles estão melhores. Porque a gente fala: o jovem gosta de redes sociais. Mentira. Quer dizer, verdade. Mas não é só os jovens que gostam de rede social. A minha mãe é mais viciada nas redes sociais do que eu. E a minha mãe, olha o que ela faz. Ela entra, comenta minha foto, manda inbox: filho, comentei sua foto. Eu sei, mãe, vai me notificar. E se eu não responder, ela me liga: filho, você viu? Eu fui lá no Facebook e respondi sua foto. Muito legal aquela pizzaria que você foi. Eu: mãe, tá bom, obrigado. Então eu não posso colocar o rótulo, olha o nosso erro, colocar o rótulo do meu sobrinho em 51 milhões de jovens. Olhe para cada jovem como alguém diferente. Se eu reunir 10 milênios aqui e começar a fazer perguntas para eles, dentro dos 10, vão ter diferenças. O maior erro que a nossa geração fez, falando de gestão de jovens, foi tentar rotular e dizer assim: todos os jovens são assim, então eles querem videogame, isso, vamos fazer isso. Não é assim. Pensa na geração como um vagão de trem. Cada geração entrou no seu vagão. Mas mesmo dentro do meu vagão, eu sou um indivíduo diferente. E como é que classifica então geração? Para você classificar a geração, eu fui atrás para entender. Sabe por que era Baby Boomer? Porque eles nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Foi explosão de bebês. Então, Baby Boomer. Legal, científico, explicado. Sabe por que era a geração X? Eu me surpreendi com a resposta. É X de aleatório. Quando você não lembra o que é, fala: tal exemplo, X exemplo. Poderia ser a geração tal. Tal geração. Foi X. E a Y? Porque vem depois do X. Nossa! E essas pessoas estão ensinando as nossas empresas a como trabalhar com geração. Depois que acabar o alfabeto, e quando chegar o Z, aí eu acho que deve voltar para o A, porque já está na Z agora. A Y foi até 96. Aí vão dizer: Augusto, eu vi no outro livro que era 95. Qual a diferença, mano? Eu estava no evento, aí eu falei: geração X. Augusto, eu estou triste porque eu não sou mais. Eu disse assim: qual ano você nasceu? Aí ele nasceu 1 ano antes. Eu disse: oh meu Deus do céu. Que pessoa inocente. Gente, aí esse especialista norte-americano, ele desenhou esse conceito junto com o New York Times. E ele fala: como é que se classifica uma geração? Primeiro, você pega eventos globais. Por exemplo, queda do Muro de Berlim, Segunda Guerra Mundial. São fatos marcantes, globais, que fazem com que pessoas que nasceram naquele período tenham aquilo como um marco, uma referência. Segundo aspecto, além dos eventos globais, fatores psicológicos.
A psicologia vai explicar, e eu não vou entrar nessa área porque não sou psicólogo, mas em alguns momentos da sua idade, você vai ter absorção maior de valores e maior solidificação de crenças. Isso também vai influenciar. E o terceiro fator que vai influenciar é o contexto onde você está. Um jovem do Ceará, do interior do Ceará, de onde eu vim, um millennial de lá é diferente de um millennial que nasceu em Nova York. Entende isso? A percepção de mundo é outra. Então esses aspectos ajudam eles a classificar. A geração vai de tal a tal data, de tal a tal data. É assim que se classifica a geração. Então, quer entender de geração? Ouça eles, converse com eles, se conecte com eles. Segundo, busque jovens alinhados com seus valores. Eu estava uma vez, tinha 6 diretores de empresa, da mesma empresa, uma grande empresa brasileira. Eu estava na sala para pegar o briefing, porque a gente ia fazer o programa de trainee deles. Aí eu disse, gente, brainstorm, o que é que eu quero de um trainee? E fui anotando na lousa. Sabe quantos deram? 84 características que eles queriam para um trainee. Aí eu olhei. Então você quer dizer que você quer misturar o Steve Jobs com Nelson Mandela, com Walt Disney e com Santos Dumont? Porque nem vocês têm isso, mano. O que vocês querem pedir? Aí vem um outro ponto. O pessoal vem reclamar assim: Augusto, os trainees estão aqui muito de nariz empinado. É fácil. O moleque se inscreveu, 15 mil inscritos para 10 vagas. Ele vai chegar como na empresa? Me aguenta, vocês vão ter que me engolir. E é igual quando você namora. Cuida, sogros e sogras, cuidem bem na fase do namoro, porque vai casar. Aí quando casar vai ser assim: vamos para a casa do papai? Vai não. Aí o sogro: nossa, por que não gosta de mim? Plantou, vai colher. Aí a empresa faz 1000 processos, etapa 1, etapa 2, etapa 15. Eu peguei uma empresa que tinha 15 etapas no processo de trainee. Eu disse assim: vocês estão criando um monstro. Quando chegar lá dentro, banca também. Aí eu perguntei para esses gestores assim: beleza, você quer isso aqui, vocês querem pagar quanto para ele? Pitbull não come comida de vira-lata. Pitbull, o custo para ter um pitbull é diferente. Se você quer um perfil diferente, esteja preparado para esse perfil. O primeiro chefe do Steve Jobs esteve no Brasil. Ele veio na palestra na Expo Manager. E ele falou assim: 5 mil executivos, nenhum de vocês contrataria o Steve Jobs. Ou se contratasse, ia demitir. Ele contou 2 histórias. Steve Jobs chegou na reunião, primeira reunião dele. Eu estava apresentando para a minha diretoria e eu levei ele para me acompanhar, porque ele era meu jovem talento, eu queria que ele aprendesse. Primeira reunião, 3º dia. Quando eu terminei de falar, ele falou assim: só falou baboseira. Estagiário. E falou assim: se for para me chamar para reunião assim, nem me chama mais, e saiu da sala. Aí os gestores pegam o livro do Steve Jobs assim: eu queria contratar alguém assim, eu queria ter alguém inovador. Não quer não. Você não quer, você não está preparado para a pessoa te questionar, para a pessoa ir atrás, confrontar, dizer que quer fazer diferente, dizer que sabe fazer melhor que você. Você não está preparado. Então, encontre as pessoas alinhado com seus valores, com a sua cultura. O que é que a minha cultura vai absorver no momento? É esse perfil de jovem? Então procura esse perfil que vai ser adequado. E nem sempre o Steve Jobs vai ser o melhor para a sua empresa. Às vezes você vai encontrar outra pessoa. Eu estou falando isso porque eu estou falando para gestor. Quando eu falo para jovens é a mesma coisa. Eu pergunto para jovens: o que é que vocês esperam de uma empresa? Lá se vem a lista. Aí eu falo: legal, vocês querem que eu junte Google com Ambev, com o governo norte-americano, com não sei o que, com não sei o que. Calma, não é assim, tem que equiparar as expectativas. Terceiro,
Desenvolva os seus jovens talentos. Você já conseguiu atraí-los, você já tem eles dentro de casa. Treine essa galera, desenvolve essa galera, dá curso para essa galera, faz os cursos online da Enora, faz uma forma que ele se desenvolva, cria um talk show com os gestores da sua empresa, onde eles vão compartilhar a carreira deles, faz eles mesmos apresentar, mas não deixe eles parados. Você já trouxe eles, agora desenvolve eles. Segundo Zoom, agora estou falando com RH. Primeiro, pensar no macro. O gestor de RH tem que pensar quais são as grandes entregas do programa, quais são os indicadores. Ele vai ser o elo entre as outras agentes. É o gestor de RH que vai conectar o jovem com a empresa, com o gestor. E ele vai acompanhar. E por último, nós temos aqui o gestor, que é quem vai fazer a gestão do dia a dia. É quem vai bater o bumbo. É quem vai fazer a rotina com ele. É quem de fato vai fazer o jovem gostar ou odiar a sua empresa. Dê feedback on time. Qual é o nosso erro? A gente dá feedback na avaliação 360 anual. Matou o jovem. Tem uma história legal. O diretor de uma empresa chegou e disse assim: Augusto, estou preocupado. A gente foi tomar um café, vamos tomar um café. Vem. Aquela coxinha maravilhosa lá de Pinheiros. Eles sabem onde tem a melhor coxinha do Brasil, tá, gente? De São Paulo, não é de Brasil, não. É que eu sou um colecionador de coxinhas. Toda cidade que eu vou, eu quero conhecer qual é a melhor coxinha, assim. E depois que o Vini me levou, virou amigo do coração, assim, amigo do peito, porque é uma pessoa que me inspira muito, mas admiro muito o trabalho do Vini. Eu esqueci o que eu estava falando. Não, antes da coxinha, que eu falo de coxinha nesse horário. Fui tomar café com o gestor. Aí eu disse assim: e aí, o que está acontecendo? Ele disse: cara, você não vai acreditar. Estava passando num corredor, encontrei um trainee. E eu perguntei: e aí, tá gostando? Ele olhou para mim e disse assim: estou amando fulano. Eu estou feliz demais. Inclusive eu quero saber quando é que eu vou sentar no seu lugar. E ele disse assim: cara, eu fiquei desesperado, Augusto. Aí eu disse: não, mano, isso é uma boa notícia. Significa que ele te admira. Ele disse assim: ai, imagina se ele não gostasse de mim. Aí eu falei para ele, eu disse assim: olha, a nossa geração está acostumada com o joguinho. Como é que funciona o joguinho? Você joga, passa de fase. Joga, passa de fase. Joga. E existe o chefão no final que eu tenho que matar. Aí ele disse assim: você tá piorando as coisas. Aí eu disse: não, mano. Ele só quer saber, em outras palavras, o que é que ele tem que fazer para ser igual a você. Ele está com vontade de crescer, ele está entregando resultado, ele é alinhado com a empresa, ele ama a empresa. Se ele não falava isso, e ele quer saber o que é que eu tenho que fazer para chegar aí. Aí eu falo: dá a real para ele, faz a lógica do joguinho. Se ele fizer alguma coisa legal, fala: parabéns fulano, mandou bem. Se ele fizer alguma coisa que não foi legal, fala assim: fulano, não foi legal essa entrega, hein? Precisa melhorar. Com essa lógica ele vai entender: agora avancei, agora voltei, agora avancei, agora voltei. E ele vai perceber, ele vai ter a percepção dele na carreira dele. Faz a lógica do joguinho. O problema é que a gente espera pela avaliação anual. Isso vai matar. Por quê? Porque o jovem está acostumado tudo online, tudo agora. Eu quero entrar, eu quero postar, eu quero saber o que está acontecendo agora. Então eu preciso ter essa lógica, essa dinâmica on time. E por último, você dá significado para as atividades. Fala muito de propósito, mas de maneira muito rasa e superficial. Além do propósito da empresa, da causa da empresa, é preciso pensar qual é a importância da sua área. Fala da importância da sua área para a sua equipe. Aí eu estava apresentando isso aqui para a Fundação Dom Cabral, para os gestores lá numa aula. Aí o que aconteceu? O gestor levantou e disse assim: Augusto, tem um ponto. Isso aqui não é para jovem, não. Isso aqui é para todo mundo quer saber se está mandando bem, todo mundo quer ser acompanhado no dia a dia, todo mundo quer fazer algo com significado. Olha de novo essa história de gerações sendo quebrada. A gente está falando de gente. Se o futuro é humano, eu estou falando de pessoas.
Eu estou falando de conexão de coração com coração. Então o meu convite aqui é começar a olhar para Jovem Talento como pessoas, indivíduos que têm suas preocupações, seus anseios, suas sombras. Tem outra palestra que eu falo só dos defeitos da geração, que também são inúmeros. Mas a gente precisa parar de rotular a nossa geração. Não é todo mundo igual, nós não somos detergente de supermercado, que é tudo igual, que tem um rótulo e é tudo igual. Não é assim. Então a gente tem a tríade de um programa de Jovens Talentos: jovens, gestores e RH. Se eu tenho essa tríade, eu consigo criar uma dinâmica que funcione dentro da minha organização. Essa é a perspectiva. E para a gente ir terminando, eu quero dar aqui algumas sugestões. A primeira é do Daniel Pink. Daniel Pink é um dos TEDs mais assistidos, e ele tem um livro chamado Drive, que no Brasil foi brilhantemente traduzido por Motivação 3.0. Mano, as pessoas que trabalham com tradução, não sei, assim, é engraçado, mas esse TED dele é muito bom, e ele fala das 3 coisas para você despertar a verdadeira motivação nas pessoas. Olha que coisa, ele fala: as pessoas se motivam quando elas têm autonomia, elas se sentem donas do processo. É meu o processo, a tarefa é minha, não é do meu chefe, não é da minha área, não é da minha empresa, sou eu. Segundo, as pessoas, elas se desenvolvem, elas têm motivação quando elas sabem fazer o que elas estão fazendo, elas têm maestria, elas dominam. E por último, elas dão significado para o que elas fazem. Sabe essa história do propósito? Aprenda uma coisa simples: propósito é quando você, inclusive eu estou fazendo um documentário que vai ser lançado no próximo mês sobre propósito. Incrível, a gente entrevistou 25 líderes brasileiros brilhantes falando sobre esse tema. Ele lança agora em abril. E nesse tema ele fala: propósito é você dar valor e dar significado para o que você faz. É uma das formas de definir propósito. Por exemplo, 3 pedreiros estavam construindo uma catedral. Perguntaram para o primeiro: o que é que você está fazendo? Ele falou: estou construindo isso aqui, não está vendo? Colocando tijolo. Eu tenho um emprego. Perguntaram para o segundo: o que é que você está fazendo? Ele disse assim: eu estou construindo uma igreja. Esse tinha uma carreira, ele não estava colocando tijolo, ele estava construindo uma igreja. Perguntaram para o terceiro: o que você está fazendo? Ele disse assim: eu estou construindo um templo para Deus. Ele não tinha uma carreira, nem um emprego, ele tinha uma vocação, um chamado. Era a mesma atividade, mas o propósito não é de fora para dentro. Não é a minha empresa que vai colocar o propósito em você, é de dentro para fora. É você que vai dar significado para aquilo que você faz. É uma das formas de entender propósito. Então eu vou tirar xerox. Tem 10 pessoas que tiram xerox. Como é que eu vou dar significado para aquela xerox que eu estou fazendo? Se eu entendo o porquê daquela xerox, se eu entendo o impacto, eu vou tirar a melhor xerox do mundo. Então, propósito, para começo de conversa, é que significado eu dou. E por último, esse significado. Tem um outro autor também, o Simon Sinek, ele fala o seguinte: lidere de dentro para fora. Por exemplo, a gente faz o quê? Chega a pessoa na minha área e eu digo: faça isso desse jeito, assim. Errado. Primeiro você fala qual o sentido daquilo que você está sendo feito. Isso é feito por causa disso, disso e disso. Segundo, apresente como você faz. Hoje eu faço assim. E o terceiro, que é onde todo mundo erra, é: dê autonomia. Pergunte: como é que você quer fazer? O propósito é esse. Hoje eu faço assim. Como é que você quer fazer? E a pessoa, para aprender, porque ela tem que criar maestria, pode começar fazendo o que você faz, mas depois ela pode ver que aquela atividade pode ser melhor do que era feito. Mas sabe qual é o nosso problema? É birra. Sabe por quê? Porque a gente demorou 7 anos para receber a promoção, e a gente diz: ele vai demorar também 7 anos. Não, o tempo mudou, o mundo mudou. Invista na sua geração de jovens. E aí, como é que eu faço então para ter isso, né? Primeiro, crie propósito. Sua organização tem uma causa? Tem clareza de que problema defende? Sua empresa resolve algum problema do mundo? Tem um conceito do professor Rajesh Sisodi que ele fala assim: que dor a sua organização cura. Inclusive ele vai estar aqui no Brasil próxima semana na conferência de capitalismo consciente. Que dor a sua organização cura? Que problema do mundo você resolve?
Além disso, sua cultura, você tem um ambiente desafiador, você tem que dar espaço para as pessoas crescerem. O que eu mais gosto na Tati é que cada vez que eu encontro ela está com novos sonhos, novos projetos. Agora é livro, agora é conferência, agora é produto, agora é escala. E por quê? Porque os líderes estão em movimento. Você tem que criar um ambiente onde proporcione as pessoas crescerem, quererem. Ninguém cresce estagnado fazendo a mesma coisa na zona de conforto. Você tem que ter um clima onde as pessoas tenham irmandade. As pessoas têm que se admirar, gostar uma das outras, porque elas ficam 8 dias lá no trabalho. Por último, você tem que proporcionar desenvolvimento. E aí, por carreira, você tem que ter oportunidade de crescimento, benefícios e também líderes inspiradores para o time. Potencializar talentos garante não só o presente da sua organização, mas garante também o futuro. Para terminar, tem uma dica de carreira aqui para esse rapaz. Se eu tivesse que falar alguma coisa sobre carreira para vocês, eu falaria uma analogia de comida, porque está todo mundo com fome. Carreira é o seguinte: feijão com arroz, cereja do bolo. A gente não sobrevive comendo cereja do bolo todos os dias. A gente sobrevive comendo feijão com arroz. É isso que vai dar, que minha avó chamava de substância. É isso que vai alimentar a gente, vai fazer a gente crescer. É a rotina, é o dia a dia. Mas se você quer crescer na carreira, além da rotina do dia a dia, qual cereja do bolo você está fazendo? Se você conseguir equilibrar feijão com arroz e cereja do bolo, a sua carreira vai ser brilhante. Pode dar um play no vídeo, só apertar no meio. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado.